Fala, Render People! Olha só, o vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai ter um render do Corona renderizado em alta resolução até 8K 15 vezes mais rápido. Gente, esse vídeo aqui é sobre salvar o seu tempo, é sobre conseguir entregar um trabalho para um cliente sem ter que esperar horas e horas, às vezes dias, para poder entregar o trabalho. Quem aqui já sofreu com isso, comenta aqui, esperando o render, a máquina da pau, enfim. Vamos solucionar esse problema aqui hoje, tá bom? Então vem comigo. Uou! É isso aí, gente. Vamos lá. Primeiro eu quero começar te dizendo o seguinte, ó. A vida de renderizadores offline, e são os renderizadores aí que até então tinham a máxima qualidade, né? E a gente gosta muito de utilizar eles, né? Eu uso o Corona, tem gente que usa o V-Ray e outros renderizadores aí que realmente são os que entregam uma qualidade muito foda. Só que tem um preço, né? E o preço é demorar para renderizar, né, gente? Renderizar é pegar tudo aquilo que você colocou ali no seu computador, ali dentro do 3D Studio Max, setou todos os materiais, a iluminação, tudo isso, e quando vai mandar o render, 3 dias depois, aquele negócio demora, né? Então, eu quero começar dizendo que existem várias maneiras de você otimizar a sua cena para que o render seja muito mais rápido, tá? Só que esse vídeo não é sobre otimizar essa cena. Mas já levanto aqui a mão para dizer o seguinte, ó. Se você quer que eu te ensine como otimizar a sua cena para deixar ela mais leve e o seu computador der conta aí de renderizar, comente aqui e peça, Ander, ajuda a gente, me mostra como otimizar uma cena para sair um render mais rápido. Comenta aqui que eu vou fazer isso. Só que agora, Ander, se você não vai ensinar a otimizar a cena, como é que você vai fazer um render ficar 15 vezes mais rápido? E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Bom, a gente tem várias soluções hoje em dia que inclusive utilizam inteligência artificial para ajudar nisso. E eu fiz um teste, eu quero começar aqui explicando o teste que eu fiz. Eu peguei uma cena minha, tá? Um projeto que eu chamei de Valência, e é esse interior aqui, ó. E eu renderizei ele em 4 formatos, tá bom? Eu renderizei ele em 8K, que é o que a gente tem aqui. Essa imagem aqui foi renderizada em 8K. E eu quero passar para vocês algumas informações que eu acho importantes, se você quiser anotar aí, tudo isso que eu vou dizer, porque é importante para a gente ter um comparativo, tá? Essa imagem aqui, renderizada em 8K, levou 2 horas, 59 minutos e 24 segundos, tá? Essa imagem em 8K levou esse tempo. Mas vamos lá, então basicamente são 3 horas de render para fazer esse render aqui em 8K. Eu não renderizei na minha máquina. Eu geralmente uso a Rebus Farm para poder renderizar as minhas imagens em alta, em animação, porque o meu computador aqui eu tô sempre utilizando, né? Então ao invés de eu ficar esperando, é muito mais barato, é muito mais fácil e cômodo eu enviar para Render Farm e lá renderiza nesse tempo aqui, mas enquanto essas 3 horas ficam sendo utilizadas lá em outro computador, eu posso utilizar o meu para continuar produzindo material, conteúdo e vídeos como esse. Inclusive, se você não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever se você achar interessante esse tipo de conteúdo, tá bom? E eu vou te contar aqui, esse tempo foi o seguinte, né, ó. Então, quase 3 horas, 2 horas e 59 minutos, são 179 minutos e 24 segundos, tá? E ele custou quanto para renderizar isso na Rebus Farm? Eu quero te dar essas duas medidas porque você pode tanto renderizar no seu computador e esperar esses 179 minutos, como pode também, sei lá, enviar para uma Render Farm. E no caso, esse aqui em específico custou 15,31 Render Points, que em reais são R$ 84,20, tá? Então custou R$ 84 para renderizar essa imagem em 8K, beleza? Só que olha só, eu fiz o inverso também, eu fui renderizando elas menores e é aí que eu quero chegar para você, eu quero te mostrar para você ter uma comparação, tá? Eu renderizei a imagem então em 4K também, beleza? Essa imagem tá em 4K, já é uma resolução alta. Quando a gente fala em renderizar em alta para um cliente, a gente fala em renderizar aí, então, entre 4 e 5K já é o suficiente para a grande maioria das entregas que a gente faz, tá? A menos que o cliente precise de algo especial, a gente acaba renderizando em 8K, beleza? Mas é mais difícil. De qualquer maneira, esse render aqui, ó, em 4K é a mesma imagem, com a mesma configuração. Levou quanto? 44 minutos e 15 segundos. Bem menos, né? Um levou 3 horas em 8K e esse levou 44 minutos.
André, mas vamos lá, 4K não é a metade de 8K? Como é que levou menos da metade do tempo? Eu vou te dizer que você tem que pensar na renderização em metros quadrados, né? Porque pensa que ele dobra tanto na largura quanto na altura. Então, numa imagem em 8K, praticamente cabe 4 imagens 4K, você tá entendendo? Então você tem que sempre pensar que, na verdade, não é sempre proporcional o tempo de render, nem quanto vai custar, tá? Quanto maior, é muito mais tempo, não é só o dobro. Às vezes é, mas nem sempre, tá? Então vamos lá, dito isso, uma imagem em 4K a gente conseguiu aqui então em 44 minutos. Por que eu tô falando tudo isso? Você vai entender logo logo. E isso custou R$ 21,50, tá? Então mandando numa render farm, ou eu esperaria 44 minutos, ou eu paguei R$ 21,00 também, que é bem barato por uma imagem alta, 4K, né? Então vamos lá, uma custou 84, outra 21 e levou 179 e 44 minutos proporcionalmente. E agora, vamos ver, 2K. 2K é o padrão que se renderiza imagens na indústria para você poder entregar para os seus clientes, tá? Então sempre tenha isso como padrão, renderizar em 2K, que é o quê? Full HD, né? É 1920 por 1080 de altura. Esse é o formatinho padrão para se entregar em baixa. Ela é baixa, mas não é tão em baixa como, por exemplo, em HD, que eu vou mostrar aqui também, em 1K, porque às vezes o cara vai olhar no celular, pô, só a tela do celular tem resolução de 2000 e pouco. Se você entregar para ele uma imagem muito em baixa, não vai ficar uma qualidade boa, não vai ter nitidez o suficiente e pode prejudicar a qualidade do seu render. Então ele pode pensar que o seu render não tá bom o suficiente, mas na verdade é a qualidade da imagem, tá? Então sempre que for entregar uma imagem prévia para o cliente, 2K seria o ideal, tá? Então vamos lá, 2K é essa imagem aqui que eu... Essa não, a outra, vou voltar aqui uma. Então tá aqui, ó, 2K, beleza? Essa imagem aqui, quanto tempo levou pra gente ter ela, tá? Levou 11 minutos e 43 segundos, então bem menos, né? Poxa, 4K levou 44 minutos e 2K 11 minutos. De novo, lembra? Levou praticamente 4 vezes menos, porque como eu disse, em 4K praticamente cabem 4 imagens de 2K, tá? Beleza? Então, poxa, 2K 11 minutos. E quanto custou isso? 1.21 render points, que foi 6,65. Então, ficou bem baratinho mesmo, uma imagem aí que a gente considera prévia para entregar para um cliente já com uma qualidade muito boa. Quando a gente fala em entregar uma imagem prévia para o cliente, o ideal seria você entregar com toda a qualidade possível. A prévia, ela é só no tamanho, só para ser mais rápido para você renderizar e para você não ter arquivos super pesados entregando para ele, tá? Mas a qualidade, ou seja, a luz, as texturas, tudo que você quiser colocar ali, já tem que estar certinho, né? A menos que você combine com o seu cliente que vai estar entregando etapas sem estar pronto antes. Mas eu gosto de entregar sempre a imagem com máxima qualidade de iluminação, da câmera certa, os shaders certos, nada voando, tudo certinho, porque é ali que ele já vai se encantar ou não pela imagem. Se você deixar faltando um monte de coisa, a chance dele demitir essa imagem e querer que você faça milhares de alterações ou começar de novo é grande, tá? Então, quando for entregar uma imagem prévia, já entrega ela perfeita, beleza? Só simplesmente num tamanho menor, beleza? E eu também fiz um render em 1K, que de verdade eu não recomendo você entregar, mas às vezes você tem um computador aí que demora muito, às vezes tem um processador muito lento, né? E você quer só uma préviazinha mesmo pra você, às vezes não é nem pra mandar pro cliente. Vamos lá. Esse render de 1K aqui, tá? Quanto tempo levou? Só 5 minutinhos e 17 segundos, tá? 5 minutinhos e 17 segundos e custou 62 centavos de render point, que tá em euro aí, numa média hoje de R$ 3,40, beleza? E daí, olha só, gente, 1K, 2K, 4K, 8K. Ander, como é que eu vou ter um render em alta desse em 8K 15 vezes mais rápido? É o que eu vou te contar agora. Vamos lá, esse software aqui eu já uso há mais de 3 ou 4 anos talvez. Antes de te mostrar ele, eu quero te explicar o seguinte. A gente fala tanto de inteligência artificial e o quanto ela, meu Deus, vai acabar com o emprego de todo mundo e agora o que será de nós? Eu quero dizer que se você utilizar a inteligência artificial ao seu favor, você pode ganhar muito com isso, tá? Existem oportunidades onde todo mundo tá vendo caos, beleza? E é aí que eu gosto de focar a minha energia e minha atenção. Ao invés de me preocupar, eu vou tentar encontrar de que jeito aquilo pode me ajudar. Eu quero que você também faça esse exercício, você vai ver como sua vida vai ser mais leve e você vai encontrar oportunidades aí que podem fazer toda a diferença na sua vida, beleza? E uma delas é isso, tá? Existe um software que se chama Gigapixel, que é esse cara aqui, ó, Topaz, né? Gigapixel AI, justamente de inteligência artificial. E o que ele faz? Ele consegue escalar as imagens sem perder resolução.
o que é mentira, porque perde sim resolução, tá? Não vem dizer que fica igual, porque não fica, mas fica muito bom. E é isso que eu quero dizer. Nada vai substituir você renderizar uma imagem em alta. E eu vou te mostrar isso aqui. Nada vai substituir. O render em alta, ele realmente tá lá calculando fisicamente, pixel por pixel, daquela textura, naquele modelo 3D, onde vai ser o displacement, onde vai ser o pelinho, e vai realmente ter aquilo na imagem. Enquanto uma solução como a que eu vou te mostrar hoje, ela tenta fazer isso através de interpolação de pixels, né? Então ela pegar 2 pixels gigantes aqui e vai tentar encontrar um pixel aqui no meio que vai ser a mistura desses dois, vai tentar, com inteligência artificial, claro, conseguir o melhor resultado possível. É claro que não é de todo ruim, porque na grande e vasta maioria das vezes, o seu cliente não vai perceber essa diferença. Então, número 1, nada substitui o render em alta de verdade. 2, você pode renderizar em alta sempre que puder e tiver tempo. Mas, se você usar essa ferramenta mágica, o seu cliente não vai perceber em 99% das vezes, tá? Então, sim, ele é muito útil, principalmente, né? Quem aqui, eu já pedi para comentar lá no começo do vídeo, mas quem aqui já atrasou algum projeto? Me conta aqui, gente. Quem aqui já atrasou alguma entrega porque o seu computador não deu conta de renderizar uma imagem? Ou porque demorou muito mais do que você esperava? Gente, quando eu comecei, quantas vezes eu tive que renderizar imagens complexas e o meu computador não dava conta? Por quê? Porque não tinha memória suficiente, porque ele simplesmente crashava no meio do render. O que eu fazia na época, há 15, 20 anos atrás, eu renderizava, eu dava um region, sabe, um region. Em vez de renderizar a imagem inteira, eu dava um region assim de um pedacinho, depois dava um region de outro pedacinho, mais um pedacinho, e depois juntava tudo no Photoshop e tinha uma imagem alta. Era o jeito que eu conseguia de ter uma imagem alta. Inclusive, fica aí uma solução para você, dá para fazer isso, tá? Às vezes você renderiza um pedacinho, mais um pedacinho, depois junta tudo isso aí. Ou se não desligar o computador, dá até para desligar lá o refresh do frame buffer, que ele vai já renderizado, então você vai somar tudo e no final vai ter uma imagem só. Porém, eu quero dizer que existe essa outra solução aqui, né? Que é realmente escalar a imagem sem perder a qualidade. Eu vou mostrar como fazer isso, tá? Eu vou dar um browse aqui, na verdade não, eu só vou abrir o meu Explorer e vou arrastar a imagem aqui para dentro, beleza? Vou vir aqui no meu render, ó. Eu peguei a imagem de 8K, eu não preciso escalar, né? Eu vou colocar de 4K aqui dentro, beleza? Ó, o que eu fiz? Eu joguei a imagem de 4K, tá aqui, e ele já deixou na resolução de 100% que a gente tá vendo, tá? Eu posso diminuir aqui, ó, se eu quiser eu posso ver 50%, mas a gente quase não vai perceber porque a qualidade não vai estar total, né? Mas vamos lá, vamos botar aqui, ó, fit, só pra gente poder entender. Ele tá fazendo aqui, ó, aqui é a imagem original e aqui é como vai ficar depois de aplicar a inteligência artificial no tamanho que eu quero dar o scale, tá? Eu vou botar 100% pra gente poder... É demais isso aqui, gente. Vamos botar 50% pra gente poder ver, tá? Então vamos lá. A gente percebe que aqui tem bastante pixel e tal, e olha só, depois que passar vai ficar lindo e maravilhoso. Olha só. Um pouco borradinho, mas lindo e maravilhoso. E daí, a gente tem alguns tipos de inteligência artificial para fazer isso, tá? Eles têm alguns métodos, tá? Eles chamam de AI Model aqui, alguns modelos de inteligência artificial para fazer essa escala na imagem. E daí ele tá usando aqui, ó, Art e CG, que realmente o nosso é um render. Mas isso não significa que é a melhor solução pra gente aqui, tá? Eu geralmente acabo utilizando ou Standard, você vai ver como vai ficar muito mais qualidade. Olha só. A gente conseguiu ver os detalhes do tecido. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, olha só. Assim, borrado. E dá pra ver todos os detalhes, tá? Então eu uso ou Standard ou HQ. Também fica muito bom. E daí você vai ter que fazer o quê? De acordo com a sua imagem, fazer isso. Porque às vezes sua imagem tá tão baixa que esse low res, que é baixa resolução, é o melhor. Nesse caso aqui não é, porque minha imagem não tá tão baixa assim, ela tá em 4K, tá? Então eu vou usar aqui o Standard agora, beleza? Então, primeira coisa, eu decidi qual tipo de inteligência artificial que eu vou usar. Vou usar Standard. E aqui eu tô dando um scale, gente, de 6 vezes. Essa imagem tá com 23 mil pixels. Isso era a primeira coisa que eu deveria ter feito quando comecei o vídeo e não fiz, tá? O que eu quero é só transformar de 2K, de 4K para 8K. Então é só 2 vezes, gente. Então vai ficar muito melhor. Agora sim eu posso colocar aqui 100% e você vai ver, ó, a melhora na imagem. Então ele tá aumentando, mas tá deixando vários detalhes aqui, ó, o tecido, tudo isso, tá? Então vamos lá. Eu vou aumentar então de 4K
para 8K essa imagem aqui. Eu simplesmente vou salvar ela. Ele vai dar um nome aqui, você quiser dar o nome que quiser e vou salvar. E olha só quanto tempo vai levar para transformar uma imagem de 4K em 8K. Lembra que 4K levou 44 minutos e 8K 179 minutos. Então, nesses apenas alguns segundos que levou pra gente fazer isso, a gente já ganhou aqui mais de 2 horas de render, tá? Então, isso foi pegar 4K e transformar em 8K. Eu vou abrir aqui a imagem agora para você ver como é que ficou. Essa é a 4K, tá? E agora eu vou só passar pro lado. Tá aqui, ó, a 8K, que foi feita com gigapixel. Então ela já tá bem maior. Ela realmente tá em 8K. E olha só, gente, continuou permanecendo todos os detalhes aqui, ó, do tapete, o displacement, o tecido. A gente tem aqui a madeira, continua. Ou seja, o seu cliente nunca vai perceber essa diferença aqui e você vai ter uma imagem que era renderizada em 4K em 8K, beleza? Isso é uma das coisas que a gente fez, né? Ah, beleza, mas eu quero aumentar uma imagem que seja ainda menor. Eu vou aumentar uma imagem de 2K. E aí que eu quero chegar com a solução para você. Quando eu falei que você pode renderizar 15 vezes mais rápido, é porque justamente uma imagem em 2K levou 11 minutos e 43 segundos e em 8K levou 179 minutos, ou seja, 15 vezes mais. O que eu aconselho você a aumentar seria sempre o seguinte, ó, renderiza uma imagem em 2K e aumenta para 4K. Isso é imperceptível praticamente. E é o que a gente geralmente usa, né? A gente geralmente precisa de uma imagem em prévia em 2K e precisa dela em alta em 4K. E daí você faz isso num passe de mágicas e vai ter todos os detalhes praticamente, tá? Agora, se você precisar em 8K, que é o que eu tô fazendo aqui, você pode economizar 15 vezes mais tempo. E daí eu não vou dar um scale de 2 vezes, eu vou dar um scale de 4 vezes, que daí tá aqui a resolução, ó, 7680 por 4320, que é a resolução 8K. E daí a gente sim, já começa a perder alguma coisa aqui. Vamos tentar usar o HQ para ver o que acontece. Low res, very compressed. A gente tem algumas outras. Ó, isso aqui ficou meio borrado. Eu acho que o standard ainda é o que mais deixa detalhes aqui pra gente, tá? A gente tá perdendo. Sempre que a gente tá aumentando de uma coisa muito pequena, a gente está perdendo detalhes. Mas ainda é admissível, depende pro tipo de uso do seu cliente. Às vezes ele vai utilizar isso para imprimir na impressora dele para mostrar para o cliente. Poxa, cara, a impressora dele nem consegue imprimir aquilo que o 8K entrega, entendeu? Agora, quando você vai entregar para uma gráfica, para imprimir um material de vendas real, como eu disse, nada substitui a renderização 8K. Mas se transformar de 4K para 8K, também não vai dar para perceber, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó, 15 vezes mais rápido. A gente tem uma imagem 2K, vamos transformar em 8K. Fazendo como? Dar um resize nela de 4x, usando aí Model Standard, e eu vou dar um save. Vamos salvar. Prontinho, gente. Simples assim, como um passe de mágica, utilizando a inteligência artificial a nosso favor, tá? Fechar aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Uma cena 2K, tá? Porém, em 8K. E tá aí, ó, o resultado. Ele dá um blur em muitas das coisas. A gente perde alguns detalhes de textura. É óbvio, não existe milagre, né? Mas, ainda assim, é uma imagem em 8K com uma qualidade muito boa. E, na verdade, muito melhor do que você simplesmente pegasse no Photoshop e aumentasse a imagem. Daí ia ficar horrível. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui agora. Não era o plano, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui agora só pra gente ver como é que fica essa diferença. Vamos lá, eu saí e voltei aqui porque eu abri o Photoshop, peguei a imagem de 2K e no Photoshop eu aumentei ela pra 8K, tá? E a gente vai poder ver a diferença aqui. Só ver como PS aqui no final que foi feito no Photoshop. Olha só a qualidade que a gente tem aqui, tá? Isso aqui foi aumentado só no Photoshop. Eu espero que você consiga ver isso aí no vídeo. Se não conseguir, faz um teste aí você também, tá? Isso aqui é a qualidade que a gente conseguiu. Se eu agora abrir a outra, passa pro lado, já é a do Gigapixel. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, a gente tem a perfeição aqui, ó, nos detalhes e tal. Como eu disse, a gente perde alguma coisa de textura, mas no geral fica muito, muito, muito melhor. Ah, André, essa de 1K aqui? Não recomendo, mas vamos fazer o teste? Eu vou abrir aqui agora de 1K, vou jogar aqui dentro e vou fazer vezes 6 para que tenha 8K, beleza? Vou fazer isso aqui, vou colocar low res, vamos ver como é que vai ficar melhor isso aqui. Não, vou até botar 100% pra gente poder ver, né? Não gostei, very compressed. Talvez, calculando, não, ficou bem borrado.
Standard ainda é a melhor solução. Eu vou salvar essa imagem aqui então, de 1K, beleza? Para 8K. Feito! Vou fechar aqui. Vamos abrir então aqui, ó, a de 1K, tá aqui, tá? E se a gente passar pro ladinho aqui, a gente tem a de 1K do Gigapixel. Ó, o que aconteceu de problemas, né? A gente começa a ver várias partes aqui, ó, manchadas, tá vendo, ó? Ó, era de 1K porque tá aqui, ó, renderizado em 5 minutos, beleza? Mas olha só como a gente já começa a ter muito mais manchas, perder bastante qualidade, ó. Texturas, principalmente. As arestas ele deixa bem. Ah, mas olha só essa parte aqui de furinhos no teto. Ele realmente não conseguiu resolver isso aqui, ó. Vamos pegar a de 2K que a gente transformou em 8. A de 2K que a gente transformou em 8 ainda conseguiu manter esses furinhos. Olha só. Ainda, de certa forma, ficou bem legal aqui, tá? A de 4K mesmo, daí ficou perfeito. A de 4K em 8K manteve, tá vendo? E claro, o render de 8K em si é o que melhor tem a qualidade, né? Então, como eu disse, já nada substitui isso, tá? Mas, sim, você pode ter uma qualidade muito grande de imagem, muito melhor, em muito menos tempo, 15 vezes mais rápido, gente. Eu tenho certeza que isso aqui vai te salvar a vida várias vezes, tá? Principalmente porque nem todo o trabalho que a gente faz vai para uma revista ou para uma impressão realmente aonde precisa de todos os detalhes do render, e para a grande maioria dos seus clientes eu tenho certeza que você consegue fazer essa diferença. Agora eu deixo aqui um disclaimer que realmente é importante você tentar fazer 2K para 4K, 4K para 8K, não tentar passar essa barreira. Eu fiz aqui 2K para 8K e você viu que funciona, mas não tão bem. 1K para 8K mesmo é perder tempo, tá? Nem faça, mas você consegue economizar tempo, economizar dinheiro, se você for mandar para uma render farm ou se você for renderizar aí mesmo, porque tempo é dinheiro. Então esse vídeo é para isso, é para te ajudar aí a ter mais uma solução na manga para poder usar no seu dia a dia, dentro aí do ArcViz, dentro da renderização. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. E tem uma outra coisa que eu quero dizer, né, gente? Não adianta nada você renderizar imagens em alta que não tenham qualidade. Você precisa aprender a dominar as técnicas de iluminação, de modelagem, de textura, de composição, de feeling, do que você vai colocar ao seu lado artista. E se você quer se tornar realmente um master em renderização de arquitetura, né? Eu tenho um treinamento completo, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser conhecer mais, entra na página. O treinamento é homologado pelo MEC. Os nossos alunos não pagam pelo software 3D Studio Max, por exemplo, porque são estudantes e conseguem utilizar a versão estudante. O Corona Render tem um desconto de 80% para poder utilizar também a versão de estudante. Então, só aí você economiza milhares e milhares de reais em software sendo nosso aluno, tá? Além disso, nós temos também uma pós-graduação em renderização de arquitetura, tá? É a primeira pós-graduação de renderização em arquitetura do país. E se você que já é formado arquiteto ou qualquer outra área, designer, e quer ter uma pós-graduação nessa área, eu tenho para você uma pós-graduação completa, online também. Tá tudo no link aqui embaixo para você conhecer melhor, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, as suas sugestões de vídeo aqui pro canal, que eu tenho o maior prazer em ajudar essa nossa comunidade a estar cada vez mais forte, cada vez mais preparada. E é isso. Dá-lhe render!